Estamos juntos aqui nesse propósito lindo de ajudarmos pessoas queridas de Minas Gerais que estão sofrendo tanto. Vamos para frente, não é? Vamos fazer o nosso melhor e eu tenho certeza que esse programa agora será uma bênção, como já foi o Revista Novo Tempo. E olha que eu não estou aqui sozinho, eu tenho a alegria de ter comigo a nossa querida Teru Gouveia. Boa noite, Teru. Eu que agradeço a participação aqui. Eu acho que esse é um momento de oportunidade. Boa noite, pastor, para nós e para todos os nossos telespectadores, Sim, né? Sim, você disse bem. É um privilégio para a gente, não é, Teru? E assim que a gente entende, é assim que a gente vê, é um privilégio para a gente poder participar agora desse programa, porque nós estamos aqui para ser pontes entre as pessoas que têm um coração solidário, que querem doar, e tanta gente necessitada lá em Minas Gerais, não é? É isso mesmo, pastor. Então, quero dar as boas-vindas a você. Esse é um programa especial, SOS Minas Gerais. E a gente está aqui em parceria com a Adra Brasil. Nós vamos unir forças, pastor, como o senhor bem disse. Sim. Unir forças para ajudar essas famílias queridas, vítimas das enchentes, né, atingidas pelas enchentes, nas cidades de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, no nosso querido estado de Minas Gerais. É isso mesmo, nós vamos conhecer histórias de algumas dessas famílias e acompanhar o que a Adra anda fazendo já nesta região. Nós vamos ter participação especial de Jefferson Pilar e você é convidado, é claro, a ficar com a gente. Nos últimos dias, temos acompanhado os desdobramentos da tragédia que atingiu Minas Gerais, quando vemos as histórias de famílias que perderam tudo, de pessoas que perderam entes e amigos queridos, e o nosso coração certamente sofre junto, pastor. Sem dúvida, sem dúvida. Independentemente de questão religiosa, não é? De ser cristão ou não ser, enfim. Nessa hora, quando a gente vê tanto sofrimento, o nosso coração é tocado, o nosso sentimento de solidariedade é despertado, nós nos sentimos constrangidos, mobilizados a ajudar. E o nosso desejo é que nessa hora você realmente sinta conosco esse mesmo desejo, tenha esse mesmo propósito. São irmãos queridos, amigos, lá de Juiz de Fora, de Ubá, Matias Barbosa, que nós queremos ajudar, mas ajudar assim de uma forma efetiva, né? A gente já Real. a gente já orou com certeza, mas agora Sim. A gente precisa partir para ação. Sim, sim, é isso aí. A oração é essencial, né? Nós precisamos orar para que Deus os conforte, os oriente, os motive, que o Espírito Santo trabalhe na mente, no coração deles, mostrando que há esperança. No entanto, nós temos que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. É isso mesmo, olha, com a sua doação, a Adra pode ser as suas mãos, levando esperança para quem perdeu tudo. Por isso eu já vou começar convidando aqui, pastor. Sim, tá certo. Vou convidar você que está acompanhando essa programação, que está ansioso aí pelo que está por vir. Você pode fazer o seu Pix através do QR Code que está aparecendo aqui na sua telinha já. Vamos colocar aqui para você, porque a gente precisa agir. Eu estou sabendo, pastor, que essas doações que a gente está propondo aqui, convidando as pessoas para fazer, elas vão começar a ser levadas lá para Minas Gerais já a partir deste final de semana. Isso mesmo. Há pouco eu conversei com o diretor da Adra Brasil e ele me disse, pastor, é assim mesmo. Todas as doações feitas nesse programa, elas já estarão sendo usadas, não é? Beneficiando as pessoas a partir desse domingo, lá nessas 3 cidades. Por isso eu vou falar com você. Para fazer o seu Pix agora, você pode fazer direto aí pelo aplicativo do seu banco. É bem simples. Não fica nervoso não. Tem gente que já faz num piscar de olhos, né? Tá acostumado a pagar a conta só pelo aplicativo ali do banco. Mas vamos lá, olha, você abre aí no seu celular o seu banco, o aplicativo do banco, vai na aba Pix e você seleciona a opção QR Code. E aí você vai apontar a câmera do seu celular aqui, olha, para esse código na tela. Muito bem. Agora os dados da Adra vão aparecer e você pode escolher o valor que você deseja doar. E é bem importante que você tenha em mente que não importa o valor, porque nós estamos unindo esforços. Então a sua contribuição vai fazer parte de um todo, fazendo grande diferença para essas famílias que perderam tudo. Exatamente. Olha, eu digo para você, a Adra
é uma agência de assistência humanitária muito séria, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A ADRA está em 118 países do mundo, tá bem? Então, eu estou fazendo questão de dizer isso porque eu conheço essa instituição, eu sei que é muito idônea, muito séria. Às vezes a gente sente vontade de ajudar, mas a gente fica com receio, né, Teru? Tanto golpe, tanta gente aí que às vezes se aproveita da necessidade dos outros de forma egoísta e desonesta para se dar bem. Você quer doar, fazer uma doação para uma instituição séria que vai ajudar para valer essas pessoas que estão lá em Minas Gerais sofrendo? Aliás, já está ajudando e vai ajudar ainda mais. Então, faça a sua doação também através do e-mail, o Pix, né? O Pix da ADRA é esse e-mail, sos@adra.org.br. Tá vendo aí? sos@adra.org.br. E detalhe, você doa o que você puder, o quanto você quiser. Todas as doações são muito bem-vindas. Olha só, é claro que você também pode conhecer todos os detalhes da campanha no site adra.org.br. Agora deixa eu fazer um exercício de imaginação aqui com você. Olha, pense em uma família bem grande, em que todos convivem muito bem e dividem o mesmo terreno, morando ali. Talvez você pode até imaginar que essa situação da sua família, do seu bairro, quem sabe. E em uma casa daquele espaço, esse espaço que você está imaginando aí, mora uma mãe com seus 3 ou 4 filhos. Em outra casa tem a irmã dela, também mãe de 5 filhos. Ali no mesmo terreno mora também a mãe. E, gente, tem um primo também morando ali junto, com sua esposa e um filho. E assim por diante, você pode imaginar uma pequena comunidade ali naquele espaço, nesse terreno. Olha, isso é muito comum no Brasil, né? E assim era também a família da Renata. Ela não era só uma família grande morando no mesmo terreno, mas uma família conhecida e amada por seus vizinhos e amigos, pastor. Só que infelizmente essa família passou por essa tragédia, né? E durante essas chuvas fortes e enchentes que aconteceram em Juiz de Fora, infelizmente houve um deslizamento no terreno onde eles viviam. E daquelas dezenas de pessoas que moravam ali, 17 familiares morreram, incluindo a mãe e a irmã da Renata, que deixou 5 filhos. Em meio a essa dor, que muitos de nós nem conseguimos imaginar, a Renata está buscando agora forças para recomeçar e cuidar dessas crianças. Ali era minha mãe, aqui, minha mãe. Ali a pequena Melissa faleceu. Do ladinho lá, a da Monique, a da Josiane, da Fabiana. Deu 10 horas, chovendo bastante, e coloquei os meninos para dormir, porque eles estudam e eu acordo cedo, 5 horas da manhã. Eu senti a casa todinha caindo em cima da gente. Caiu tudo em cima da gente, a gente ficou preso nos estrondos. A gente foi estrondos, não foi barro, mas foi estrondo. Muita chuva. Aí quando eu me dei conta, eu senti caindo. Quando eu me dei conta que eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava muito escuro. Que eu olhei e senti um buraquinho. Aí começou a chover em mim também. Aí eu olhei para um lado, tinha um fio que começou a me dar choque. Aí no meio desse choque eu comecei a gritar muito socorro por esse buraquinho. Eu não via nada, não sabia onde estava. Só vi tudo escuro, chuva, choque. E gritava muito socorro, muito socorro. Quando eu pensei também nos meus filhos, falei, meu Deus, meus filhos. Aí que eu gritava, mas fiquei sem voz de tanto socorro que eu pedi. No fundo eu escutei um vizinho, quem tá aí? Quem tá aí? Ele, calma, Renatinha, calma que eu te achei. Aí eu, socorro, socorro, meus filhos. Ele vindo me socorrer, deu um estalo. Aí quando eu vi que era o Birosca, que é o Luiz Otávio, falei, me deixa aqui que eu vou cair, vai morrer, porque deu um estalo. Eu falei, eu vou cair. Aí ele, não, vou te tirar daí. Mesmo com esse estalo, ele não desistiu de mim. Tirou tudo de cima de mim, que eu estava agarrado umas pedras, escada, geladeira, telhado, tudo em cima de mim. Fui eu pro meio dos entulhos, com muito choque, muita chuva. Quando eu subi essa laje, eles já estavam, mãe, graças a Deus, e gritando socorro, Natan e a Yasmin. Só que faltava o Thales. Por favor, tira o Thales, falta o Thales, minha família.
Aí ele falou, Renatinha, calma que eu vou achar. E enquanto ele não achou, assim, um sinal do Thales, eu não saí de perto. Na minha cabeça tava assim, caiu um barranco, né? Mas tá todo mundo bem. Não imaginava a proporção do que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá em cima, deu aquele baque, aquele negócio, eu falei assim, meu Deus, porque tava tudo no chão. Tudo no chão, e a casa do meu cunhado, a casa da minha cunhada, tava tudo no chão. Fiquei em estado de choque, comecei a gritar minha mãe e minha irmã. Aí já veio a Fabiana, a Sofia, minha cunhada com o Bernardo, minha prima Monique, minha tia Josiane. Quando acharam o Lucas, né, que foi o primeiro ali a ser encontrado, a gente pensou assim, bom, encontrou ele com vida, infelizmente em estado grave, mas a gente vai encontrar o resto. A gente estava naquela esperança de encontrar eles com vida. O primeiro óbito foi do Bernardo, né? O pai dele já tinha uma localização de onde ele estava. Infelizmente ele foi localizado já sem vida. E aí aquilo começou assim, não, mas a gente vai encontrar alguém. A gente ainda ficou naquela expectativa, a gente vai encontrar. No início da tarde de terça-feira a gente começou, né, a encontrar os óbitos, aí encontramos a Joyce, né, e foi seguindo aí dos demais familiares, né, até o último encontro que foi na sexta, quando encontrou minha sogra. A gente ficou na busca da última vítima, que é a menina Sofia, e não era a menina Sofia, era minha mãe. Minha irmã deixou 5 filhos, eu prometi no sepultamento dela que eu não vou largar a mão de nenhum. Não tem quem não gostasse da família dele, gente. Era uma família alegre, era uma família numerosa, grande aqui no bairro, mas era uma família que alegrava esse bairro, né? Quem não conhecia os Garcia? Além da nossa família aqui, né, da família dos Garcias, e daquele local onde a gente teve, a gente tem toda essa comunidade aqui, ó. Toda essa comunidade aqui, nessa tristeza toda, porque além da perda, olha a situação. A maioria das casas estão condenadas. A minha imensa e eterna gratidão à ADRA, né, a Igreja Adventista aqui de Juiz de Fora, porque 5 sepultamentos da nossa família, assim, foi digno e foi executado pela ADRA. Isso está marcado na nossa família, sabe? Marcado na nossa família, que, assim, foram um dos primeiros a chegarem aqui e falar assim, nós estamos aqui, em que nós podemos te ajudar? E ajudaram muito. O que eu vivi, eu não desejo para ninguém. O que você vai assistir agora é talvez uma das entrevistas mais fortes da história da TV Novo Tempo. Eu vou conversar com a Renata Garcia Silva. Ela é uma das vítimas da tragédia que se abateu aqui sobre a cidade de Juiz de Fora e em torno. A Renata perdeu 17 membros de sua família nessa tragédia. Ela perdeu pessoas que ela amava. Pessoas que não eram apenas um número, uma notícia de jornal, mas eram parentes da sua relação. É com muito respeito e muita emoção que eu conduzo essa entrevista agora, e você de casa também vai ouvir esse depoimento, porque a Renata pode ter perdido muita coisa, mas ela não perdeu a esperança. Renata, obrigado por estar conosco nesse momento, e eu queria que você partilhasse com os que estão em casa um pouco da sua dor, da sua experiência e também da esperança que eu sei que está aí, porque Renata significa renascida. Que interessante. Uma pessoa que tem o nome que significa renascida tem tudo a ver com o que vamos conversar aqui. Renata, você recebeu o apoio de muitas pessoas. Houve uma tragédia, mas também muita solidariedade. O que significa ser ajudada num momento tão difícil da sua vida? Tem sido muito gratificante, porque é através da ajuda que eu estou me erguendo, através das orações, e é o único apoio que eu estou tendo. É de apoiadores, é de pessoas próximas, pessoas maravilhosas que estão dispostas a ajudar o meu caso, e é o único apoio que a gente está tendo. Renata, você também, antes da entrevista, falou comigo um pouco sobre o apoio que você recebeu da ADRA. E para você que está acompanhando de casa, a ADRA é uma agência humanitária da Igreja Adventista. Ela é espalhada no mundo inteiro e nós temos uma regional da ADRA aqui no estado de Minas Gerais. Qual foi a importância de uma agência como a ADRA chegar na sua casa e ajudar você nesse momento tão crítico? É importante esse trabalho da ADRA? Foi importante na sua vida? Nossa, foi muito importante. No momento assim, que eu precisei, foi um momento que eu não vou esquecer nunca que vocês fizeram pela minha família, por mim. Eu só tenho a agradecer, só agradecer mesmo. E eu tenho orgulho de ter conhecido vocês.
E pode ter certeza, Renata, se nós ajudamos você, o seu agradecimento também é combustível para nós. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não foi apenas uma retórica de palavras. Devemos transformar isso numa ação prática. Você hoje pode participar. Ajude a Adra também para que possamos alcançar outras Renatas. Você pode ajudar através do Pix sos@adra.org.br. sos@adra.org.br. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. E Renata, já que eu falei que o seu nome significa renascida e você está renascendo, qual é a força que você tem para continuar cuidando da sua família e de outras pessoas que sobreviveram? É a minha família, né? Elas precisam de mim. E a minha força é minha experiência de vida. Porque tem pessoas que acham que a vida acabou, não reage, não faz nada. E eu que perdi 17 pessoas, estou forte, quero reerguer minha vida. Quem fica triste, tentando... os piores pensamentos para não fazer isso, porque a vida continua. Existe vida ainda, existe vida ainda. A vida continua, existe vida. E a força que talvez a Renata não teria nela mesma, vem de Deus e da solidariedade de pessoas como você. Nós vamos ouvir agora uma música especial que vai tocar o seu coração. Mas antes que você ouça essa música do Jefferson Pilar, eu quero mais uma vez pedir que você nos ajude a ajudar outras pessoas. Anote aí o Pix, sos@adra.org.br. Que Deus abençoe sua vida. O poeta manauara Tiago de Mello escreveu: faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. A vida continua. Na maioria das vezes, a fé não vai mudar as circunstâncias. A fé muda a gente. Pode não mudar muitas coisas, mas muda a gente. E ao mudar a gente pode mudar as coisas. Faça a sua doação pela fé. Medite nessa canção. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. A dor não é pra sempre, ainda bem. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá.
Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, e se tudo alagar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã papai vai me acordar. Muito obrigado, Jefferson. E como ele cantou, a fé não consiste naquilo que eu posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. E através de você, Deus vai operar esse impossível no reerguer das vítimas das enchentes, porque assim a gente pode fazer a diferença. Acompanhamos a história da Renata e, obviamente, ouvindo isso, não tem como ficar de braços cruzados. É hora de fazer a diferença, porque a sua generosidade pode trazer esperança onde há desespero, conforto onde há dor e restauração onde há destruição. Por isso, contribua com a Adra Brasil, com a sua doação pelo Pix, através do QR Code que está aparecendo aqui na tela. É só você abrir o aplicativo do seu banco, ir na aba Pix e selecionar a opção QR Code. Você aponta a câmera e aqui os dados da Adra Brasil vão aparecer na tela do seu celular. Qualquer valor é muito bem-vindo, porque você também pode fazer a sua doação pela chave Pix, que é o seguinte e-mail, anota aí, ó, sos@adra.org.br. Vou repetir para você anotar, tá bom? sos@adra.org.br. O seu gesto de amor e compaixão será uma bênção para aqueles que estão enfrentando momentos tão difíceis, porque juntos podemos demonstrar o amor de Cristo, que está sempre em ação. Ainda hoje, vamos conhecer as histórias do casal Paola e Leonardo, e também da Esther, e acompanhar o que o caminhão da Adra está fazendo lá em Juiz de Fora. A gente desceu lá de cima, descendo com o negócio tudo tremendo, espirrando pedra já, porque estava parece que apertando as colunas, né? Espirrando já as pedras já para dentro lá. E a gente conseguimos correr e conseguimos sair fora daqui e ficamos esperando, só cair na rua. Passou meia hora depois, veio tudo abaixo.
E nós continuamos por aqui ao vivo no programa especial SOS Minas Gerais, agradecendo a você por estar junto com a gente, de mãos dadas, ajudando a milhares e milhares de pessoas ao redor do Brasil a também a se mobilizar junto com a gente para ajudar Minas Gerais e as pessoas que tanto necessitam de nós. E você sabe que as imagens e relatos que chegam até nós são de uma dor indescritível. Famílias desabrigadas, comunidades inteiras em desespero e corações dilacerados pela perda. Como seguidores de Jesus, sabemos que somos chamados a amar e servir uns aos outros, especialmente aqueles que estão passando por momentos de sofrimento. É nesse momento que a nossa fé nos impulsiona a estender a mão com compaixão e solidariedade aos que mais necessitam. A ADRA Brasil está mobilizando esforços para fornecer assistência emergencial às vítimas dessa tragédia. Confira só. Entre os impactos mais dolorosos das chuvas em Minas Gerais está a situação das famílias que precisaram deixar suas casas. Muitas saíram apenas com o que conseguiram carregar, diante do avanço rápido da água ou do risco de deslizamentos. Parte dessas pessoas está abrigada em espaços públicos organizados pelo acolhimento emergencial. Outras foram recebidas por parentes, amigos ou membros da própria comunidade. Os abrigos oferecem o básico, um lugar seguro para dormir, alimentação e atendimento inicial. A rotina ainda é marcada pela incerteza. Enquanto aguardam a avaliação das áreas atingidas, as famílias tentam reorganizar a vida, mesmo que de forma provisória. Crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida exigem atenção dobrada. O apoio emocional também é importante no momento, pois muitas pessoas perderam suas casas e não podem mais voltar. A gente tem várias casas que foram condenadas. Então, as casas estão de pé, mas elas tiveram algum dano estrutural e as pessoas não podem voltar para casa. Aqui em Juiz de Fora, as nossas igrejas, elas abriram para produzir alimentação, para ser ponto de doação, para separar roupas, para atender as necessidades emergenciais das pessoas, né? Água, material de higiene pessoal, comida. Então, a gente fez kits para levar para as crianças nos abrigos, colocamos material didático ali para elas passarem o tempo, terem uma atividade, um lanchinho gostosinho para elas. Equipes de voluntários da ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que atua em resposta a emergências e desastres naturais, está distribuindo alimento, água, roupas e itens de higiene para as famílias afetadas. O trabalho agora é garantir dignidade, enquanto a situação é avaliada e novas medidas são tomadas. Então, às vezes a gente entrava na casa, a gente não sabia de quem que era a casa, a gente não perguntava o nome, a gente só, estamos aqui para ajudar, querem ajuda? Então nós entramos ali nas casas, nós conhecemos um pouquinho da história dessas famílias, pudemos orar com essas famílias que a gente foi ajudar e foi muito gratificante para nós também. De todas as casas que nós entramos, eu não vi ninguém reclamando de Deus, eu não vi ninguém revoltado com o que tinha acontecido, mas eu vi gratidão. Gratidão a Deus pela vida, gratidão a Deus pela possibilidade de um recomeço e gratidão também por estar recebendo ajuda. Mais do que reconstruir estruturas, o desafio é reconstruir rotinas e oferecer esperança em meio à adversidade. Nesse momento, cada gesto de solidariedade faz diferença para quem tenta recomeçar. A Camila e tantos outros que estão ajudando a ADRA, estão lá, levando donativos, apoio às famílias, preparando refeições, oferecendo atendimento psicológico às vítimas. E você também pode fazer parte dessa corrente do bem. Doe agora mesmo pelo Pix, sos@adra.org.br. Sabe, você pode ser a resposta da oração de alguém. Impossível nós nos mantermos à distância disso, o coração se aproxima uns dos outros que tanto carecem de que nós estendamos a mão. Quando a gente pergunta sobre sonhos, por exemplo, a casa própria certamente está entre um dos primeiros sonhos de todo brasileiro. E são várias as etapas desse processo até conseguir a sua casa própria.
que é muito custoso para inúmeras famílias planejar, construir, cada cômodo, cada detalhe. E o Leonardo e a Paola passaram por todas essas etapas. Foram anos sonhando com um lar, doce lar. E até mesmo com uma casa para o filho, ali pertinho deles. Mas a chuva veio, levou a casa e tudo que eles tinham. Mas o sonho, essa chuva não levou. A tragédia não destruiu. Eu acho que agora nós vamos conhecer esse casal, pastor. Precisamos conhecer, né, Precisamos conhecê-los. Vamos então convidar para quem entra aqui. Vamos ouvir a sua história que nós gravamos e daqui a pouquinho nós os receberemos aqui no estúdio com a gente. A minha história, a minha vida inteira está aqui. Eu criei meu filho aqui. Meu filho hoje está com 22 anos. Então a história de vida, minha economia, tudo que eu tinha, eu depositei aqui. Tudo, tudo. Quando a gente fez era barranco, né? A gente tirou, fez a garagem para dar acesso à casa lá em cima. Então aqui a gente estava começando a construir outras casas em cima, porque aqui era um sonho de fazer para o meu filho. Eu comprei a casa lá em cima, estava pronta. Aí eu reformei ela na época todinha, aquela casa mais antiga, reformei toda. Já estava tudo pronto, era mais dar acabamento mesmo. Acabar de fazer, fechar os cômodos e bater a laje. Mas a estrutura que eu tinha feito para 3 andares, pra você entender. A chuva estava muito intensa, nunca tinha visto tão forte assim, igual teve esses últimos dias. Mas muito forte mesmo. Tanto que deu uma catástrofe na cidade inteira mesmo, não foi nem só aqui. Deu uns barulhos muito fortes, de caindo alguma coisa, e pessoas gritando. Aí eu fui até no final da rua ali e vi lá o que tinha acontecido lá. Aí tinha 6 pessoas já soterradas lá, infelizmente não teve jeito. Foi só questão de uns 3 ou 4 dias poder tentar tirar o pessoal, tirar os corpos lá. É triste. A gente vê pessoas que às vezes a gente vê só assim, de oi, tudo bem, passar na rua e de repente saber que elas não vão estar mais. E pessoas que custaram para ter o cantinho dela, os sonhos delas, e não vai ter mais. E aonde começou no outro dia piorar mais aqui também. Tem aqui embaixo, tem uma fazenda e sempre alaga. Eu saí para ver do lado de fora como que estava a fazenda. Quando eu fui ver, que eu reparei, a gente já estava sem luz, que eu reparei um vão rachado. Eu voltei, peguei o celular, acendi a lanterna e eu vi. Estava rachado de uma ponta na outra. E depois que começou a chuva, começou mesmo, descer água mesmo. Aí a rachadura aumentou bem, muito mesmo. E começou a dar uns barulhos já meio estranhos, querendo cair alguma coisa. Aí quando a gente viu que começou a sair, descascar a parede, a gente só vestiu a roupa, pegou o celular e saiu. A gente desceu lá de cima, descendo com os negócios tudo tremendo, espirrando pedra já, porque tava parece que apertando as colunas, né? Espirrando já as pedras já pra dentro da... E a gente conseguiu correr e conseguimos sair fora daqui e ficamos esperando, só cair na rua. Passou meia hora depois, veio tudo abaixo. Na verdade, eu fiquei meio desorientado, né? Aí é muito amigo que vem poder dar um apoio. Aí um amigo me ofereceu, tô até morando lá de favor, lá na casa lá que ele me emprestou lá, no bairro Bom Jardim, tô lá. Voltar aqui e ver isso tudo abaixo tá muito doloroso, muito doloroso para mim. De ver um sonho destruído. Ver uma coisa que eu queria tanto, projetei tanto, vim abaixo. Então tá sendo muito difícil. Às vezes alguém podia estar contando essa história minha aqui agora. Então tem só agradecer a Deus mesmo. Eu tenho muita fé em Deus. Do mesmo jeito que eu construí aqui, que me ajuda. De uma forma ou outra, não sei, que é os planos de Deus na nossa vida, que vai me ajudar aqui, Deus quiser, eu vou dar a volta por cima e recuperar isso aqui. Aqui juntinho da Paola, bem do meu ladinho, eu perguntava para ela, não dá a impressão de que essa história não é com vocês? E ela disse exatamente isso, né?
que você inclusive pensava noutras pessoas quando se deu conta era a sua casa que estava sendo levada. Como que isso passa na sua cabeça todos os dias? Ainda não acreditando. Ainda para mim está sendo muito difícil. Você ter sua rotina, tudo seu no lugar e de repente ter que sair às pressas e ir para um lugar que você não conhece vizinho, não conhece o bairro e se refazer, está sendo muito difícil. A casa foi completamente destruída. Foi. A parte da frente que dá acesso em cima foi tudo. Então ali era sonho que eu tinha, era sonho de ter o meu filho perto de mim, que ele mora mais para frente. E eu tive que sair, ir para outro lugar e não ter mais perto, ficar mais perto dele como eu queria. Entendeu? Leonardo, ali na reportagem, você falou uma frase que me deixou pensando aqui. Você falou assim: agora alguém poderia estar contando a minha história, mas você conseguiu sobreviver. Mas 72 pessoas não conseguiram. 72 pessoas que hoje estão sendo contadas as suas histórias. Agora, para você, como é ver o cuidado de Deus e a proteção quando vocês saíram de casa? Estava conversando contigo agora há pouco e perguntei como é que foi. Conta um pouquinho. Foi um milagre de Deus mesmo, né? Permitiu que a gente conseguisse sair a tempo. E eu acredito que é a fé que eu tenho em Deus que me poupou a vida de poder estar aqui agora, podendo falar com vocês aqui. Então só agradeço mesmo por tudo. Leonardo, você estava em casa, né? Foi no meio da madrugada? Foi 3h30 da manhã. Começou a dar um barulho de ferro retorcido lá, barulho de tudo descendo de concreto. Eu falei, vamos descer. É só passar a mão no telefone para poder comunicar com os outros familiares, amigos. E conseguimos sair a tempo e logo depois veio abaixo. Ruiu tudo então. E como é que olhar para tudo aquilo que vocês construíram e agora não existir nada mais? Eu estou tentando ser forte aqui, até porque a gente não pode fraquejar. Então, tentando ser mais forte um pouco para poder passar uma certa segurança para a Paola também, né? Mas não é fácil, né, não. Está sendo difícil. Mas estamos aí. Eu imagino, né, Darleide? Eu acredito que é neste momento exatamente que estas pessoas que contam em lágrimas, sentindo de terem perdido tudo, mas ainda conseguem conservar a fé. E somos nós que nesse momento precisamos ser a mão de Deus estendida para ajudá-los com aquilo que nós temos, também dádiva de Deus. Para que eles sejam abençoados, como outras pessoas serão abençoadas com a sua doação, com a nossa doação. Você que nos está assistindo agora, você consegue reerguer essa família, unida a tantas outras pessoas que podem dar de volta a eles a dignidade de ter um lugar para morar. A ADRA está dando essa assistência justamente porque tem pessoas nos ajudando. A gente conversa com este casal com o coração partido também, mas muito agradecido a Deus por vocês estarem aqui com vida para testemunhar com fé nesse momento de dor. Deus os abençoe. Muito obrigado, Leonardo, Paola, por terem vindo, por terem estado aqui e contarem um pouquinho da história de vocês. Eu tenho certeza que quem está assistindo está entendendo a dor, compreendendo aquilo que eles estão sofrendo e sentindo nesse momento. Que Deus abençoe muito vocês. Eu tenho certeza que a ADRA vai ser uma bênção para ajudar vocês a reerguer os sonhos, a vida e a história. Nesse momento, eu quero chamar Rodrigo Silva. Rodrigo, onde é que você está agora? Conta pra gente. Nós continuamos aqui direto de Juiz de Fora para o especial ADRA da TV Novo Tempo. Muito bem, nós continuamos direto de Juiz de Fora para o especial ADRA da TV Novo Tempo e você é convidado a participar, a demonstrar a sua solidariedade. Participe você com qualquer quantia para o Pix sos@adra.org.br. Hoje eu ouvi muitas histórias reais de dor, de sofrimento, mas também histórias de esperança. E sabe o que está trazendo esperança a essas pessoas? Mãos solidárias, como as minhas, como as suas, que estamos ajudando essas pessoas a reerguerem sua vida. Elas perderam quase tudo, mas não perderam a esperança. E eu quero mostrar para vocês agora, que estão acompanhando de casa, o caminhão da ADRA. Esse caminhão
Ele representa muito para mim, porque é a segunda vez que eu estou nele. Eu acompanhei esse caminhão quando teve a tragédia do Rio Grande do Sul e ele está aqui agora. É um caminhão que roda todo o país. Ele tem 2 serviços básicos. Ele lava roupa de pessoas que sofreram e também oferece comida. Então vem aqui comigo que vocês vão conhecê-lo. Inclusive aqui nós temos algumas roupas que já foram lavadas, o nome da família é colocado aqui. São pessoas que perderam tudo e essas roupas, quando chegaram aqui, elas estavam completamente cobertas de barro, de lama. Tirar a lama dessa roupa não é fácil. E quando eu vejo uma coisa dessa, eu fico pensando quantas vezes na nossa casa a gente lava a própria roupa e não para pensar que esse é um gesto de grande privilégio, porque as pessoas perderam tudo. Você já parou para pensar nisso? Então vamos conhecer um pouquinho esse caminhão por dentro e você vai ver como a solidariedade aqui, através da ADRA, é transformada em ação básica. Nós vamos entrar por aqui. Nós temos 2 serviços, como eu falei com vocês, um serviço de cozinha e um serviço de lavanderia. E ambos ajudam pessoas que perderam tudo. A gente gostaria de não precisar mais de algo como esse, né? Mas no mundo de tragédias, nós temos a oportunidade de ajudar. Aqui nessa cozinha, que agora está vazia, mas ela esteve com movimento durante o dia inteiro, cerca de 600 refeições são servidas todo dia aqui em Juiz de Fora. A capacidade é o dobro disso. Eles podem fornecer até 1.500 refeições. Mas atualmente, aqui nós temos um pouco de arroz, feijão, é tudo feito com muito capricho, com muito carinho. E além das refeições, 600 por dia, você também tem o serviço de lavanderia. Eu vou entrar aqui um pouquinho, você vai ouvir o barulho das máquinas. As roupas são lavadas aqui, elas chegam bastante sujas. E o que você está vendo como sendo apenas uma lavanderia, eu quero dizer que é uma forma de ajudar, de trazer nobreza a pessoas que perderam tudo. E você também pode participar. Anote o Pix, é fácil, sos@adra.org.br, sos@adra.org.br. Doe você agora mesmo, doe agora. Nós contamos com a sua solidariedade, com a sua doação. Venha fazer parte do povo de Deus. Venha fazer parte do exército de Deus. Nós voltamos agora com a Teru e a Fernanda aí no estúdio. Que Deus abençoe você. Amém. Realmente esse trabalho da ADRA em Minas Gerais é inspirador. E essa é uma das frentes de atuação da agência, não é mesmo, Fernanda? Isso mesmo, Teru. A ADRA, ela tem um atendimento forte em desastres e situações de emergências, como nós acabamos de ver aí o Dr. Rodrigo mostrando toda essa estrutura da carreta, uma estrutura que tem feito a diferença ali na região. Mas essa ajuda não fica apenas nesses momentos de emergência. A ADRA, ela tem projetos de desenvolvimento em vários lugares do mundo, está em mais de 100 países e atua no Brasil há mais de 40 anos. E ao longo do ano, a ADRA desenvolve centenas de iniciativas sociais em diferentes regiões do país. Esses projetos alcançam crianças, jovens, adultos, idosos em situação de vulnerabilidade, entre vários públicos. E todos esses projetos a gente mostra no Retratos. Eu tenho a alegria de viajar pelo Brasil, vários estados, para mostrar os projetos da ADRA, que são na área de educação, geração de renda, capacitação profissional, enfim, são muitos projetos. Também existem espaços de convivência entre idosos e também entre crianças e projetos que acompanham essas famílias que precisam de um suporte. Então, não é apenas na hora do desastre, é em todo ano. Mas nesse momento agora, nessa emergência em Juiz de Fora, nós precisamos muito da sua ajuda. Para você doar, é muito simples, pode ser qualquer valor que você puder, que tocar aí no seu coração, e você vai acessar, você vai mandar para a chave Pix, sos@adra.org.br. Eu vou repetir, sos@adra.org.br. Abre aí o seu aplicativo, coloca essa chave Pix e doa o valor que você puder para que você também possa ajudar essas famílias de Juiz de Fora a reconstruírem a sua vida. É isso aí, não deixe para depois, aproveite o hoje, aproveite o agora para fazer diferença na vida de muitas pessoas. E olha só, agora você vai ouvir Jefferson Pilar cantando sobre a esperança. Ele vai falar sobre como Deus vai acabar com todo sofrimento, dor e morte, nos consolando e nos dando uma nova vida muito em breve.
Algumas músicas que escrevo nascem da alegria, há outras que são como flor. Nascem da dor, mas o artista, pela fé, tem esse dom de transformar dor em flor. Essa nasceu da minha dor. Medite só. A morte vai morrer pra sempre. O luto não é permanente. A saudade cabalmente não vai mais doer. A morte vai morrer pra sempre. O choro não é permanente. Deus vai consolar a gente. Vamos reviver. Vai ser lindo, um novo hino. Vamos entoar. Vamos, nossas gentes, encontrar. A morte vai morrer pra sempre. O choro não é permanente. Deus vai consolar a gente. Vamos reviver. Vai ser lindo, um novo hino. Vamos entoar. Vamos, nossas gentes, encontrar. E vai ser lindo, um novo hino. Vamos entoar. Vamos, nossas gentes, encontrar. Vai ser lindo, um novo hino. Vamos entoar. Vou, meu bebezinho, encontrar. Vou a minha avó cheirar. A morte vai morrer pra sempre, esmagada a serpente, com a morte da semente, a vida floresceu. Muito obrigado, Jefferson, por essa linda música. E você sabe, você que está nos acompanhando sabe disso. A Bíblia nos garante que um dia Jesus voltará, nosso Senhor virá, e Ele enxugará dos olhos de seus filhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas do presente, tristes, ruins, ficarão no passado. Mas até que esse dia chegue, até que Jesus retorne e nós vivamos a eternidade com o nosso Senhor, nós podemos ser as mãos de Jesus e ajudar esse povo mineiro tão querido
a se reerguer. Com a sua doação, a ADRA vai oferecer não apenas ajuda material, mas também dignidade, cuidado e lembrando cada família que eles não estão sozinhos, que elas estão acompanhadas de muitos outros que as amam e não somente de palavras, mas com atitude. Você pode fazer a doação agora usando a chave Pix sos@adra.org.br. E olha, você também pode fazer essa doação pelo QR Code. Sim, você está vendo o QR Code aqui na tela? Eu fiz a minha doação agora há pouco através desse método aí. É simples e foi muito prazeroso, porque é como é bom a gente poder ajudar as pessoas, né? Ajudar com sinceridade de propósito. Veja, para você doar pelo QR Code, você está vendo o QR Code na tela, não é? Basta você abrir o aplicativo do seu banco aí no seu celular e você vai na parte Pix e seleciona a opção QR Code. Então depois você aponta a câmera do seu celular para o nosso QR Code, tá bom? E aí os seus dados, ou os dados da ADRA, aliás, eles vão aparecer na sua tela. Simples assim, doe o quanto você quiser, o quanto você puder. Muito bem, pelo site da ADRA, você também pode doar. Acesse adra.org.br e ajude os nossos amigos de Minas Gerais. Em situações como essas, que a gente está acompanhando, não é? Com tanta tristeza, com tanta dor no nosso coração, é muito difícil ter esperança. Eu fico imaginando as pessoas ali, sem perspectiva, sem saber o que iria acontecer. Será que a água vai subir mais? A chuva vai parar? A ajuda vai chegar? E é justamente nessas horas que a gente mais precisa de esperança. O Gilson, meu xará, ele ficou cerca de 7 horas pendurado em um cipó. Só o rosto para fora da água. E como a correnteza estava forte, ninguém, nem mesmo o resgate, conseguia se aproximar, chegar até ele. Mas a esperança chegou e foi exatamente isso que não permitiu que ele desistisse. Foi por volta de 10h30 da noite. Foi um dia normal, eu trabalhei. Por volta desse horário, eu peguei o meu celular, liguei o Instagram e comecei a ver vários vídeos de Juiz de Fora alagado. No mesmo momento, parou um carro na porta de casa que era da Defesa Civil. E aí eles só informaram que havia chovido muito em Juiz de Fora e que era pra gente ficar um pouco atento porque a água talvez iria transbordar na rua. Só que as coisas saíram do controle. Começou a subir muito, muito, muito e aí entrou o desespero, porque começaram a boiar. Primeiro foi o fogão começou a boiar, eu corri, chamei ajuda, ela foi, me ajudou, a gente tentou subir mais, ainda achando que a água não ia subir. Ainda tinha esperança de que nós, né, até então, que a gente nunca tinha vivido o que aconteceu. Aí nesse meio tempo a geladeira também começou a cair, aí olha para o outro lado, o tijão indo embora e sofá molhando. Aí assim, a única estalo que a gente teve assim foi deixar para lá, porque até então a água já estava batendo no nosso peito. Nesse meio tempo, quando o fogão ele caiu, a mangueira do botijão de gás soltou. Aí começou a vazar gás pela casa, e a casa toda fechada, a gente preso com a água no peito, entrou o desespero, a gente correu, fechou o relógio, ligou para casa não pegar fogo, não explodir nem nada. E depois a gente subiu, a água foi subindo, 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 e a gente ficou ilhado. Sem energia elétrica, sem água, sem nada. Ele foi arrastado pela água, pela correnteza, ele ficou preso no cipó da árvore. A rua está assim, submersa. E ali é onde está o Gilson. Essa imagem tá boa, mas ele tá aqui, ó, preso. Ao que eu cheguei na varanda de casa, eu vi portão da garagem aberto, boiando, né? E meus pneus do caminhão descendo. Bracei ele, tentei voltar. Que eu tentei pôr o pé no chão, eu dei conta que da altura que a água tava. Que a água tava passando por cima do muro de chão. Por cima da laje ali, ó.
Aí não teve jeito de eu voltar mais. E o pneu me arrastando, eu soltei, consegui agarrar no galho aqui, ó. Agarrei no galho, quebrou. Eu afundei. Fundei com a mão pro alto. A primeira coisa que eu senti foi um cipó ali, ó. Consegui segurar. Ali eu fiquei. E a força me puxando e eu só com o rosto para fora da água. E ele gritando, dizendo que ia morrer, pedindo para ligar para a esposa dele, para o pai dele, dizendo que ele estava ficando sem ar, que ele não ia aguentar mais, se despedindo, e a gente tentando animar. Segura, aguenta firme. O barco tá aí toda hora, o barco tá chegando, ó, o barco chegou. Nada de barco, foi até 10 horas da manhã aquilo. Eu liguei para bombeiro, liguei para polícia, todo mundo tentando ajudar, mas ninguém conseguia chegar porque a correnteza era muito forte. Chegou a ser um certo ponto que passava na cabeça que vou largar e vou embora, não vai ter jeito não. E ele só conseguiu um resgate no dia seguinte. Ele caiu, devia ser umas 1h30 da manhã. Somente umas 8h30 da manhã, né, quando já estava claro, que conseguiram resgatar ele. Se nem eles falando comigo aqui, eu tinha desistido, tinha largado. Só pensava nisso mesmo, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que voltar para minhas filhas. E nós estamos aqui com a Esther, que veio presencialmente contar para a gente agora como é que estão as coisas por lá. Você faz esse relato, nós tomamos conhecimento do que lhe aconteceu, mas de lá para cá, como é que vocês estão? Bom, graças a Deus saímos com vida, saímos bem. Os danos materiais a gente recupera, né? Nesse momento nós precisamos sair da nossa casa, ela foi completamente destruída, inabitável, não tem mais reboco nas paredes, não tem vidro, nós perdemos todos os móveis, a água foi até o teto, mas bens materiais a gente consegue recuperar depois. Contando com a solidariedade, né, pastor? Sim, sem dúvida. Esther, nesse momento assim de crise, de desespero, a comunidade faz diferença, não é? Eu imagino a força dos vizinhos, dos amigos, dos parentes. E olha, menina, você foi uma heroína. Você foi uma heroína lá para o Gilson. E eu tenho certeza que você ajudou outras pessoas, mesmo tendo você mesmo e sua família perdido tudo. Parabéns. Mas fala um pouquinho para a gente sobre esse espírito solidário que você está vendo lá em Matias Barbosa. Eu cheguei a comentar com familiares e principalmente a minha mãe, que passou por isso tudo comigo, que nós nunca presenciamos tamanha bênção. Porque, apesar de tudo, nós sentimos a mão de Deus a cada momento. Né? Não nos faltou nada, não nos faltou água, comida. Irmãos da igreja a todo momento procurando saber como estávamos, nos fornecendo marmitas. Foram até minha casa para poder limpar, ofereceram móveis novos. E Deus tem nos abençoado mais do que merecemos. A igreja nos deu suporte. Quando nós precisamos sair de casa, nós ficamos desabrigados por 3 noites. O pastor nos procurou, nos permitiu que ficássemos num quarto da igreja, que também a igreja foi afetada, mas o quarto ficou seco. Então, ainda assim, ele nos abrigou e ganhamos cestas básicas da ADRA. Tem sido a mão de Deus visível. Que bom, que bom. É tão gostoso ouvir isso, né, Darleide? Muito. Deus te abençoe muito, viu, Esther? Obrigada. Parabéns por sua confiança em Deus. E olha, você que está nos acompanhando de casa, você sabe, assim como a Esther, tem muita gente lá em Matias Barbosa, em Ubá, em Juiz de Fora, precisando da sua ajuda. Você já entrou em contato com a ADRA aí, através desses canais de comunicação, sos@adra.org.br. Participe. E olha, um detalhe que eu mencionei antes e confirmo agora. Esses recursos que nós estamos arrecadando hoje, já no domingo, eles serão levados e distribuídos entre as pessoas necessitadas nessas 3 cidades. Por isso, você é convidado a doar hoje, agora. Mas assim, não se sinta pressionado, você é convidado e você doa de acordo com sua condição. E que Deus abençoe você.
Deus te abençoe, Esther, como a todas as outras pessoas. Abençoe a você que está participando ativamente, mais do que palavras, mais do que sentimento, é prática. sos@adra.org.br é a chave Pix para você ajudar agora. Nós estamos nos despedindo por aqui do programa SOS Adra, mas nós vamos continuar juntinhos, ao vivo. Vem aí um especial, nós vamos compreender um pouco mais desse cenário de guerras ou rumores de guerras, se utilizando do que diz Mateus capítulo 24. Eu estou aqui acompanhada já da presença do Wagner Cantore, que a seguir começa especialmente o programa de hoje. Tudo bem por aí, Wagner? Tudo pronto? Oi, Darleide, boa noite. Tudo pronto por aqui. Que bonito, né? A gente vê todo esse movimento aí do SOS Minas Gerais, saber que juntos nós podemos participar e fazer a diferença mesmo numa tragédia tão complexa como a gente tem visto nos últimos tempos, né?